bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Esse programa vai ao ar originalmente no mês de março de 2025 e aí, celebrando o mês das mulheres, estamos conversando com pessoas aí ilustres da sociedade de Bagé e hoje a gente veio até a casa da vereadora Nádia, me corrija se eu pronunciar errado, por favor, Messerlian Labella. Exatamente. Como é que tá a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Que legal, muito obrigado por nos receber aqui. Bom, a senhora tem uma trajetória, eu nasci em 85 e a sua imagem, assim, eu tenho ela desde muito pequeno, assim, na minha cabeça, na minha memória, assim, em relação à política em Bagé. Mas hoje a senhora não é de Bagé, né? Onde é que a senhora nasceu? Como é que foi sua infância? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a oportunidade da TV Câmara, né, de estar aqui, né, relatando um pouco da minha história e faço isso sem nenhuma vaidade, mas por achar que a minha militância política, ela acabou, né, de certa forma, ajudando, né, motivando que outras mulheres também se inserissem no ativismo político. Eu não nasci em Bagé, né, eu nasci em Lavras do Sul, mas com 1 ano de idade eu fui morar em Santa Maria, meus pais foram morar lá. Qual era a atividade deles? O meu pai, a minha mãe dona de casa e meu pai agropecuarista. Uhum. Eu fui morar em Santa Maria. Nessa época meu pai não era agropecuarista. Nessa época meu pai foi para trabalhar na Terra Sul, que em Santa Maria Pampeiro. Uhum. Né? Ele foi trabalhar lá na gerência da Pampeiro. Né? E depois sim que ele passou a plantar. Mas estudei em Santa Maria desde a pré-escola até a universidade. Uhum. Né? Entrei lá na UFSM, no curso de jornalismo, não concluí, porque vim morar em Bagé, e aí aqui fiz estudos sociais, que era uma área, né, da área das humanas, onde eu sempre me enxerguei dentro da área de humanas. Né? Sim. Então eu fiz 2 anos de comunicação social lá. E a minha militância política começou lá. Pois eu ia te perguntar se isso já era uma coisa que daqui a pouco teus pais já tinham alguma ideia, era marxista ou não? Na verdade política não. era um assunto na tua casa? Na verdade não venho assim de uma família com um histórico político, né? Eu despertei para a questão da política bem jovem. Na verdade, quando participava de grupo de jovens, né? Uhum. Ingressei na Pastoral da Juventude, era um momento, isso aí foi em 76, a gente vivia a ditadura, né? Sim. Numa paróquia progressista, onde eu tive contato, né, com alguns estudantes de filosofia e me despertou, né? E tu era tipo adolescente, secundarista. Secundarista, tá. né? Sim. 76, Antes da UFSM. Em 76 eu tinha 15 anos, antes de ir para a universidade, secundarista. E então, a partir desse movimento da igreja, eu passei a despertar para o momento político que a gente estava vivendo. E passei a questionar algumas coisas. Sim. Né? Comecei a trabalhar com esse grupo de jovens da pastoral em bairros populares de Santa Maria, né? E aí tu te depara com a brutal desigualdade, né, social, né, que a maior parte das pessoas vivem, né, e que muitos, né, não enxergam, que isso fica meio que invisível, né. Sim. Então aí eu deixo de ser uma jovem adolescente alienada para uma jovem adolescente com preocupações sociais, né, e me rebelando contra aquelas injustiças, né. Sim. Num momento em que era muito difícil a gente falar sobre isso, né. Depois eu começo a fazer cursinho pré-vestibular e lá encontro pessoas também, né, engajadas na militância política. E quando eu entro para a universidade, assim, passo a ter uma militância política mais efetiva, né, Sim. no movimento estudantil. Sim, até teve contato também com, sei lá, cartilha com marxismo e outras claro, coisas. Sim, né. Por exemplo, se politizou de fato, né? Quando eu entrei na Universidade de Santa Maria, no curso de comunicação social, eu fui bicho do Marcos Rolim, né? Ele era o presidente do diretório acadêmico. Sim, Marcos Rolim foi deputado federal, deputado federal, né? E é uma referência de direitos humanos no Brasil hoje, né? Sim. Todo o trabalho que ele tem na área de direitos humanos. E eu me encantei, né, com a universidade, com a efervescência política. Santa Maria era um centro ferroviário, né? Então havia pessoas, né, que já tinham um histórico de luta, né, de esquerda, e também um centro universitário, né? Um polo de resistência à ditadura. Lá a gente Sim, tu tem um núcleo de trabalhadores, um núcleo de estudantes. Exato, de trabalhadores, né?
que politizados, acostumados a lutar, né, pela garantia de seus direitos, e uma efervescência cultural, né, universitária, inclusive com pessoas, estudantes de outros países, como o do Uruguai, por exemplo. Eu tive contato com alguns uruguaios lá, Sim. que também eram de Sim, esquerda. os anos 70 também né? estava duro lá, né? Exatamente, não tinha essa questão também em comum histórico da ditadura. Então, isso tudo foi um grande aprendizado, né? A gente, como um acúmulo, né? Sim. Depois, quando eu vim morar em Bagé, eu já vim, né, eu já era militante da resistência lá, e a resistência era um movimento estudantil que tinha, né, adeptos desse movimento de resistência estudantil em vários municípios, e Bagé tinha também. Sim. Né? Então, quando eu venho para Bagé, eu já vou diretamente me inserir dentro do grupo da resistência aqui, onde está o Mainardi, o Delevade, né, Paulinho Ferraz e muitos outros, onde eu, né, tive esse contato. Antes do Partido dos Trabalhadores. Antes do PT, isso em 82. Sim. Eu vim morar aqui em 82. E quando eu venho para Bagé, né, estou aqui, o DCE está na mão da direita. E a nossa grande missão, então, é tomar o DCE para o movimento, para o nosso grupo da resistência, para fazer, né, um embate, uma discussão com os estudantes sobre o momento que a gente vivia, sobre a questão das mensalidades, né? Era Urcamp, né? Na Sim. época Fumba. né? Então tinha todas pautas estudantis, né? Como questão de... Não tem um RU. Exato, não tem um RU, não tem passagem estudantil, né? Melhoria dos cursos, mais liberdade, né? Organizativa, discussão e transparência na questão do aumento das anuidades, tudo isso. Distribuição de bolsas. Exatamente. Então, eu me inseri aí no movimento estudantil. Né? Depois que eu me formei, eu fiz concurso para a prefeitura, me formei como professora e fui aprovada. Estudos sociais, né? Estudos sociais. Em seguida, fui chamada e depois eu fiz especialização em educação e sociedade. Quando é que te filiou ao partido? Eu me filiei no PT em 84. Né? Então, 84, quando o PT foi fundado aqui, acho que em 83, né? Em 84 eu já participei do diretório do PT, né? Eu participei da construção do partido. Sim, aqui, né? sim. E de 84 até hoje eu continuo, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu militei em todas as campanhas, eu fui vereadora pelo partido, fui candidata a deputada, eu fui presidente do PT, fui líder da bancada. Então, eu, né, praticamente ocupei Sim, todos os cargos. Uma trajetória longa, né, no partido. Como é que foi esses primeiros anos? Porque 84, que teve aquela expectativa, daí vai ter eleição, não tem eleição, no fim não teve eleição, foi para 89. Como é que era a militância política aqui em Bagé, nesse período? Olha, era bem difícil, né? Bagé é uma cidade conservadora, Sim. né? Imagina em 84. Tinha interventor, né? tudo mais. Foi área de segurança, né? Aqui o prefeito era indicado, né? Então, e ser mulher e de esquerda numa cidade conservadora é bem difícil. Sim, né? E eu sim. sofria muito preconceito, né? Eu me lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho, do Pablo, né? Eu estava terminando a universidade grávida, né? Do meu primeiro filho. E eu estava panfleteando para uma assembleia na frente da Urcamp e eu fui escorraçada, tipo assim, era inverno, muito frio. Não tem vergonha na cara, essas petistas, não sei o quê, vai para casa, vai cuidar dessa barriga, né? Esse tipo de coisa. E já ouvi coisas piores Sim. também, amassar panfleto, jogar na cara. Acontecia muito, né? Mas a gente que é militante não se intimida com qualquer coisa. Sim. Né? Mas era bem difícil, né? Como não tinha eleição para prefeito, né, a nossa principal pauta, na verdade, o nosso principal foco era o quê? Eleger vereador. Sim. Porque o partido político que não tem representação no parlamento, ele não tem voz. Sim. Né? Então, nós elegemos, né, o Mainardi como primeiro vereador do PT, né, foi o primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores em Bagé. Né? Depois foi candidato a prefeito várias vezes, deputado estadual, deputado federal, toda uma trajetória construída no PT. Mas a primeira eleição do Mainardi, ele foi vereador pelo PMDB. Sim. Né? Então, depois em 84, quando o Mainardi vai para o PT,
todo o grupo que apoiava ele, né, inclusive eu, a gente migra para o PT, né, e passamos então a fazer a construção do Partido dos Trabalhadores em Bagé. E ele, na primeira eleição, já dentro do PT, ele se elege como nosso Sim, vereador. eu não lembro exatamente qual foi o ano em que deixou de ter aquela dicotomia Arena e MDB, né? Mas é por aí, né? Com o fim da ditadura, né? Com o Sim, fim da ditadura, 84. quando em 84 voltam todos Os partidos políticos, né? Volta a liberdade partidária, Sim. né? Quando termina a ditadura, é fim da questão do bipartidarismo, né? Bom, então, Na transição. a eleição, a tua primeira eleição foi em 1992. Me elegi em 92, assumi a Câmara em 93. Como é que foi essa campanha? Olha, na verdade, eu fui candidata na expectativa de ajudar a legenda do partido. Eu não tinha uma expectativa que eu ia me eleger, né? Eu era presidente do Simprofem, porque eu tive uma militância em que eu posso dizer em que eu militei em todos os campos, né? Eu comecei a minha militância política no movimento comunitário, em Santa Maria, né? Juntamente com a minha militância na pastoral da juventude, né? Depois eu ingressei no movimento estudantil. Quando saí do movimento, saí da universidade, fiz concurso, né? Ingressei no magistério público. Comecei a militar no movimento sindical. Né? Fundamos a Associação dos Professores, fundamos o Simprofem. Eu fui a primeira presidente, sou fundadora do Simprofem. E passei então a militar no movimento sindical, conjuntamente com a minha militância política no PT. Sim, tu sempre né? teve essa coceirinha, né? Sim, onde eu estou eu milito. Também militando no movimento de mulheres, em Santa Maria nós fundamos lá o Grupo Feminista Germinal, também ativista feminista. Aí, em 92, o Mainardi me convida para ser candidata pelo PT a vereadora. Sim. Né? E ele vem candidato a prefeito. E nós tínhamos que eleger vereadores porque o partido tinha que ter espaço no parlamento. Sim. Né? E ele me chama e me diz, tu tem que contribuir com o partido, tu é um nome forte, tu tem base eleitoral. Eu disse, eu não vou me eleger, eu não quero ser vereador. Eu quero ficar no sindicato, né? Eu fui reeleita, como é que eu vou discutir isso com a minha base? Eu disse, não, mas tu é um bom nome, tu tem que pensar, tu tem que vir. O que eu fiz? Eu discuti com a minha base. Sim. Eu fiz uma assembleia com os professores, eu disse, olha, eu sou presidente do sindicato, né? E sou presidente porque vocês me botaram na presidência, né? A gente construiu esse sindicato. Recebi um convite para ser candidata a vereadora. Caso aceite, quero representar o funcionalismo e o magistério no parlamento, levar nossas lutas, mas eu só vou ser candidata se eu tiver o aval da categoria. Sim. E o pessoal disse, tem que ir. Né? A hora é importante a gente ter uma voz independente do partido. Inclusive fui apoiada por pessoas que não eram do PT, até professores de direito, porque Sim, sabiam que eu ia levar a pauta, né? É uma candidatura também classista, né? Sim. Embora eu abordasse também outros temas, né? E aí eu fui candidata, né? E a minha candidatura, mulher pelo PT, eu digo, Bagé, nunca que eu vou me eleger. Imagina. E eu me elegi. Foi a mais votada do partido e a quinta mais votada da cidade. Sim, né? Entre 21 candidatos. 21 vereadores. E sem dinheiro. Né? E professores sem dinheiro. Mas assim, eu tive um apoio muito grande dos professores. Muito grande dos professores. E consegui ampliar um pouco na cidade. Né? Eu não era, na época, conhecida nos bairros, né? Porque a minha militância era mais na área da educação mesmo. Né? Mas durante a campanha eu consegui me tornar um pouco conhecida nos bairros. Algumas pessoas me conheciam pela imprensa, porque a gente vivia na época uma situação muito difícil, de salário atrasado, fizemos greves, né? Então eu estava sempre no programa do Musa, denunciando, cobrando, né, a questão do salário. Então, sim, as greves eram anuais nas escolas nós fizemos uma greve de públicas, né? 86 dias, onde nós conquistamos o plano de carreira, conquistamos eleição direta para diretores, conquistamos piso salarial. Foi uma greve histórica, né? Sim. E que praticamente paralisou todas as escolas. Né? Foi a maior greve que a gente já fez. E graças a ela, todas as conquistas que nós temos hoje foi graças a essa greve. Então, a gente conseguia o apoio popular, diferente de hoje, né? Hoje as greves não têm apoio popular. E nós conseguimos o apoio popular. As pessoas entendiam a nossa situação, quem é que trabalhar
3, 4 meses sem receber salário, que era a nossa E houve, situação. houve muito descrédito em relação aos sindicatos, né? Em algum momento se construiu uma ideia de que o sindicato talvez não seja uma coisa tão boa, olha, contribuição sindical, isso daí. E na verdade se esquece que todas essas conquistas de direitos elas vieram a partir de lutas Exatamente, da né? organização, é que, na né? verdade, existe um interesse em desqualificar os sindicatos, né? E culpar os sindicatos pelos da pauta, né, dos direitos dos trabalhadores estar estagnada. Agora, o sindicato não faz nada sozinho. O sindicato ele é uma diretoria, é uma representação da categoria. Se tu chama uma assembleia e não vai ninguém, tu enfraquece o sindicato, né? Eu sou sócia do CEPERG, sócia do SIMBA, sócia do Simprofem, sempre fui sindicalizada, acho que é um dinheiro que eu estou investindo na defesa dos meus direitos, né? As pessoas, vou gastar com o sindicato. Gente, tu está defendendo os teus direitos, a tua representação enquanto categoria. Sim. Né? Paguei imposto sindical, né? Depois caiu, depois voltou, nunca achei ruim, porque se nós não investimos no nosso sindicato, quem é que vai investir? Né? E se hoje os sindicatos estão esvaziados, as pessoas têm que fazer uma meia-culpa. Por que está esvaziado? Sim. E a quem interessa o esvaziamento dos sindicatos? Né? Então eu sempre tive, né, essa militância sindical e defendo o sindicato como uma legítima representação, né, dos trabalhadores. Bom, tu fez um primeiro mandato, 92, Sim. 96. Em 97 tu te reelege, Sim. certo? E como é que foi a construção para a mesa diretora, que acabou tu sendo eleita a primeira mulher presidente? Na verdade, nós conquistamos, a oposição conquistou uma maioria na Câmara, né? Porque em 92 foi o Carlos Azambuja, prefeito? Prefeito Carlos Azambuja. 96, Vargas? Ou é o contrário? Não, o contrário. É o contrário? Não, quando eu me elegi era o Vargas. Né? Vargas, depois Azambuja. Depois, na minha reeleição, era o Carlos Azambuja. Inclusive, eu que dei posse para ele na Câmara. Uhum. Né? E foi Como é que foi essa... Foi naquele momento da efervescência do impeachment do Collor. Sim, né? sim. Em que ele votou não, né? E eu cito isso no meu discurso. Foi assim, tenso. Mas o Guanaco se elege e nós conseguimos eleger a maioria na Câmara. Claro, não a maioria, o PT. O PT tinha 3 vereadores. Sim, mas construindo com o PDT e com o PMDB, nós conseguimos construir uma maioria na Câmara e fazer um acordo, né, de que cada ano, né, um partido ocuparia a presidência. Sim. E por uma costura, né, feita, né, os vereadores do PT estavam ingressando no primeiro mandato, que era o Delvio e o Dudu. Eu já estava no meu segundo mandato, já tinha, né, então 4 anos de experiência na Câmara, já tinha sido a mesa diretora, porque eu fui secretária da mesa diretora na legislatura anterior, no mandato do professor Deiber, quando o professor Deiber foi presidente. E então, acordado o primeiro ano para o PT, acordado que seria eu por ser mais experiente, por ter experiência, os outros estavam ingressando, né? E foi uma coisa muito inusitada, né? Mulher de esquerda, presidente de um poder. Eu não pesquisei a nominata de 96 ali para ver se tu era, não era. Bom, tu já não era mais a única mulher na Câmara em 96, em 97. Em 97 se elegeu quem? Se elegeu a Sônia, a Elda. A Elda, já não era a única mulher. Sim, né? já tinha desbravado. Em 96 já ingressaram outras mulheres. Sim. Como é que foi essa relação com o executivo? Era tenso? Difícil, bem difícil. Bem difícil, ele não recebia, ele atrasava o 12º, a nossa relação era bem difícil, né? Continuou atrasando o salário, né? Não respeitava a questão do orçamento da Câmara. Era uma relação bastante difícil, né? Sim. E também com os vereadores era difícil, porque apesar da gente ter maioria, os vereadores da oposição, eles não aceitavam ter perdido a presidência, eu ganhei por um voto, né? E não aceitavam principalmente a Casa Legislativa ser dirigida por uma mulher. Né? Aliás, no início do meu mandato na Câmara, havia um certo desconforto por parte dos vereadores de ter uma presença feminina. Né? Sim. Uma mulher jovem, eu tinha 31 anos, jovem,
de esquerda. E, né? né, firme, né, com a posição. E bem, bastante posicionada. Bom, eu tomei nota aqui, tu chegou a ser candidata a deputado federal. Foi em 98. Fez uma boa votação, em 98. 98, fui candidata a deputada, né, fiquei na 4ª suplência, fiz 12 mil votos, foi uma boa votação para aquela época. Sim. Né, sem recurso, não fiz campanha fora de Bagé, porque não tinha recurso para isso. Né, então, na verdade, me lembro que a última que entrou foi com 18 mil votos, eu fiz 12. Né, então, quer dizer, foi uma boa votação. Se tivesse tido mais recurso financeiro, né, com certeza teria a possibilidade de ter ingressado, né, como deputado estadual. Sim, seria no segundo governo Fernando Henrique seria, né? Era 98, 98 foi quando o Olívio se elegeu, né? Era o Olívio, era o Fernando Henrique. Depois entrou o Lula. Bom, Nádia, bom, tu Lula entrou em 2004, né? 2004, Tu, como tu falou, tu nunca deixou a militância, mas a questão dos pleitos e tal, como é que foi o teu último pleito? Ah, não me elegi, não quero mais concorrer, ou... Eu acho que qualquer mandato ele sofre um certo desgaste, né? Sim. Então, e também a reeleição geralmente é mais difícil difícil do que a primeira. Pretendia, né, ser vereadora a vida inteira, né? Vim a primeira vez, vim para a reeleição, não pretendia vir a terceira, né? Pressão, tem que vir, tem que ajudar o partido. Já confesso que já estava um tanto cansada da rotina legislativa, é bastante desgastante. Sim. Né? Mas vamos vir, né? Então vim, aceitei com naturalidade, porque eu acho que quando tu entra numa disputa, tu tem que estar preparado para ganhar, para perder. Eu sempre me preparo para ganhar, para perder em qualquer disputa que eu participo. Sim. Né? Se eu não puder, se eu não estiver preparado para a gente entra para ganhar, mas exato. se prepara, Entro para ganhar, né? Faço, me jogo para ganhar. Né? Tu tem que acreditar que tu vai ganhar, senão tu não mobiliza ninguém. Né? Agora, tu tem que estar psicologicamente preparada para uma derrota, faz parte do jogo. Sim. Então, quando eu não me elegi, né, no terceiro mandato, eu encarei como natural, porque surgiram novas lideranças, né, porque o mandato ele vai sofrendo um certo desgaste, porque as pessoas criam uma expectativa em relação ao mandato de vereador que vai além daquilo que a gente pode fazer. Ah, porque a minha rua continua esburacada. Gente, vereador, ele não arruma a rua. Ele só protocola. Ele protocola o pedido para arrumar. Sim. Né? Ah, porque meu salário continua a mesma droga. Bom, o vereador não legisla sobre salário, não pode. Então as pessoas não têm muito claro, né, as limitações do mandato de vereador. Eu entendo que eu, como vereadora, dentro das prerrogativas de vereador, eu fiz um ótimo mandato. Sim. Eu era uma vereadora propositiva. Né? Se forem pesquisar na Câmara, eu tenho mais de 100 leis. Né? Eu era uma vereadora que usava sempre a tribuna, que me posicionava sobre todas as questões na Câmara, que sempre fui para o embate, nunca fiquei em cima do muro sobre nenhuma questão. Né? Defendia os funcionários públicos, fazia defesa das mulheres, da população mais carente, me posicionava com relação à tarifa o ônibus, né, a passagem de ônibus, sempre questionando transparência na tarifa. Então, eu entendo que eu era uma boa vereadora. Né? Não fiz o que não podia fazer. Sim. Fiscalizava o executivo, cobrava, protocolava pedido de informação. Fui autora de várias denúncias no Ministério Público contra o prefeito. Então, acho que fiz um bom mandato, tenho orgulho dos meus 2 mandatos. Não me elegi pela terceira vez, né? Acredito porque surgiram novas lideranças, não porque não tenha sido uma boa vereadora, né? Porque, modéstia à parte, acredito que fui, acho que esta é a lembrança que a maioria das pessoas tem, né, do meu mandato, né, enquanto vereadora do Partido dos Trabalhadores. Bom, tu acabou desenvolvendo depois trabalho no Executivo, foi secretária de Cultura. Aí, quando eu não me elejo, né, no meu terceiro mandato, é quando o Mainardi se elege prefeito. E aí ele me convida para assumir a pasta Cultura. Sim. Que foi, assim, um momento muito bom, assim, né, da minha vida, né, porque é uma nova experiência, né.
Eu, então, passei a ter uma experiência que eu não tinha. Não, e dentro do governo, que não era, é? que era na gestão. Foi Sim. bem difícil, porque a gente pegou a prefeitura completamente, né, terra arrasada. Aliás, o Mainardi está reconstruindo Bagé pela segunda vez. Né, ele já tem esse dom de pegar a terra arrasada. Nós pegamos uma prefeitura completamente com as finanças destruídas, os fornecedores que não nos vendiam nada, nós não tínhamos nem papel, nem folha de ofício. Era o período da época do fax, telefone cortado, não podia passar um fax, os funcionários sem vale-transporte, com salário atrasado, muito difícil. A cultura com um orçamento de 0,5%, né? E eu digo, bom, vamos ter que fazer uma limonada desse limão. Sim. Vamos ter que fazer uma política de cultura sem dinheiro, né? Com os funcionários desmotivados. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? O desafio que me estava colocado naquele momento era democratizar, né, o acesso à cultura e à produção cultural, que eu entendia, né, na época era muito elitizada. Né? Estruturamos o arquivo público, criamos um calendário cultural, criamos eventos como o Dança Bagé, que foi criado na nossa gestão e que é um evento consolidado Sim. hoje. Também a Galponeira, né, que foi idealizada pelo pai do atual secretário de Cultura, o Zeca Brito, pelo Sapira Brito, né, que concebeu toda a ideia da Galponeira. Aliás, acho assim, ó, eu que já passei pela Secretaria da Cultura, sei das dificuldades, da pouca estrutura, do pequeno orçamento, acho que o Zeca está sendo um grande secretário, né, acho que é uma pessoa... Pessoa certa no lugar certo. Exatamente, pessoa certa no lugar certo, na hora certa, né, com a sensibilidade que tem que ter, né, para fazer cultura. Acho que Bagé é uma cidade que tem um caldo cultural muito grande, tem um potencial cultural muito grande. Acho que o Zeca vai se consolidar como um dos grandes secretários, né, que Bagé já teve. Estou torcendo muito pelo trabalho dele e acompanhando, né. Bom, tu é natural de Lavras do Sul, Sou. estudou em Santa Maria. E moro em Bagé há 42 mas anos. tu conseguiu que fizessem um cidadão bagense. Exato, tem ali o meu. Eu vi na parede meu aqui. título de cidadania aqui. Eu tenho vários aqui. Quem é que propôs? Quem me propôs foi o vereador Omar Gani. Na época era petista, né? Eu recebi com muito carinho, né, essa honraria, né? Eu recebi também a Lígia Almeida, né, a comenda do vereador da Júlia, que eu também recebi com muito carinho, várias homenagens, né? Vocês podem ver que eu tenho vários troféus, e todos eu recebi com muito carinho, com muita humildade, né? Mas ser cidadã bagense para mim foi um momento muito especial, porque eu me sinto cidadã bagense. Eu moro em Bagé há 42 anos. Tem os filhos, nasceram aqui? Meus 2 filhos, né, o Pablo e o Diego, nasceram aqui. Eu me formei aqui, eu me elegi vereadora 2 vezes aqui, né? Eu fui presidente da Câmara aqui, eu sempre fui muito bem, eu fui bem acolhida em Bagé, apesar, né, dos preconceitos que eu sofri pela minha opção partidária, por ser mulher. Isso não é uma questão de Bagé, isso é uma... Teria acontecido em qualquer lugar. Em qualquer outro lugar, né, com uma cultura mais conservadora. Mas eu me sinto muito bem em Bagé, muito acolhida em Bagé, né, e construí toda uma minha trajetória pessoal e política aqui. Então, tu ainda tá nativa, né? Tu não tá gratidão muito grande, né, com o povo de Bagé. Não, eu ainda estou, né? Eu sou servidora pública municipal aposentada, eu trabalhei 35 anos na prefeitura, boa parte como professora, né? Depois tive, né, fui secretária de Educação, secretária de Cultura, também coordenei o programa Fome Zero. E sou funcionária estadual também, sou professora da rede pública estadual. Fui coordenadora da CREA, né? E depois que eu saí da CREA, eu já estava aposentada da prefeitura, e aí eu voltei para a escola, né? Que é para onde os professores voltam. É o que eu sou de formação, sou professora. Essa é a minha formação, né? Sou professora e estive, né, na gestão, estive em mandatos eletivos, mas a minha foi, eu sou professora, né? Eu não sou uma política profissional, né? Não fiz da política uma profissão. Sempre que eu pude conciliar a minha militância política, os cargos políticos que eu tive, com a sala de aula eu conciliei, né? Hoje eu trabalho na Escola Frei Plácido, né? Trabalho lá no ensino médio, com 40 horas, e estou próxima já, né, da minha aposentadoria. Bom, agora falando assim, para frente, né? Bom, tu participou assim desde o movimento estudantil, nos anos 80, antes até na pastoral, tudo mais, e se politizou e buscou conhecimento e passou esse conhecimento para frente, né? Porque o conhecimento também é importante que a gente
distribua, né? Mas tu imaginava esse rumo, né? A gente estava falando aqui em off aqui sobre, né? Pô, o jovem, né? O jovem tá, né? Que rumo que esse jovem tá? Ele tá evoluído, a gente ouve um monte de absurdo. Tu não tem assim, sei lá, uma dorzinha, assim, de pensar, pô, tudo aquilo que eu lutei. Eu tenho assim, ó, porque tem avanços, claro que tem, né? Em 92 eu fui a única vereadora eleita, né? Quantas vereadoras o Bajajá elegeu depois, né? De Nádia Labella e Lígia Almeida. Sim. A primeira vereadora eleita na nossa história foi Lígia Almeida, a segunda foi Nádia Labella, né? Depois de nós, quantas já foram eleitas? Então eu acho que se abrir um espaço para as mulheres, né? Hoje o presidente da Câmara é uma mulher. Eu acho isso importante. Sim, são 3 mulheres na mesa, né? Uma mesa com 3 mulheres, né? Um poder legislativo dirigido por mulheres. Eu acho que isso é muito significativo, né? Agora, tivemos vários avanços, mas também, se a gente for ver hoje, o nível de alienação da nossa juventude é muito triste, porque nunca se teve tanto acesso à informação e nunca as pessoas souberam e tiveram tão pouco conhecimento. Não conhecem a história do seu país, não conhecem a história da sua cidade, né? E não conhecem conceitos básicos, né? Então, tu vê um jovem defender ditadura, isso professora de história, de sociologia, né? Mesmo que não fosse, me dói como cidadã. Sim. Imagina sendo professora, né? Como é que alguém pode defender a supressão da liberdade, né? E dizer ao mesmo tempo que defender a ditadura é liberdade de expressão. Sim. Né? Então, eu quero democraticamente defender. É um absurdo, né? As pessoas. É um total contrassenso torcer contra o seu país e se dizer patriota. Né? Então, são coisas que a gente se depara, de ver que o quão pouco conhecimento essa juventude, né, de hoje, claro, né, tem muitas exceções, ela não leem. Chega numa sala de aula com 40 alunos e perguntar quantos livros já leram, a maioria nunca leu nenhum livro. Né? Sim, não tem acesso e hoje em dia não tem até tem acesso, porque a cultura da atenção. Tu pode acessar, por exemplo, tu tem um mundo num celular, num tablet, num notebook, e o que tu acessa? Rede social? Sim. Joguinho? Dificuldade de concentração total. Né? Até pornografia. Por que tu não acessa um documentário, um filme, um livro, né? Não faz um curso de línguas que tu tem gratuito na internet. Eu não sou contra a internet, eu não sou contra redes sociais. Eu acho que dá para ter um uso pedagógico fantástico. Sim. Mas o que tu vê é que é direcionado para coisas que não acrescentam. Né? Hoje a maior parte dos jovens, grande parte pelo menos, né, se informa por rede social, que não é uma fonte confiável e nem checa a informação que reproduz. Né? Nós vemos um mundo das fake news, onde as pessoas reproduzem inverdades. Né? Então, isso me preocupa muito, como professora, como mãe, como cidadã. Que geração nós estamos formando? Uma geração que mal fala, que mal lê, que mal escreve e que mal reflete. E é o futuro da nação, né? É o futuro da nação. São as pessoas que vão estar governando, que estão, né, em postos importantes, que estão em todas as profissões. Né, e que perderam completamente, né, a capacidade de refletir, de ter senso crítico, de se posicionar com argumento. Né, com argumento. E isso é preocupante. Né? Eu que vim num momento, né, que cresci num momento onde o acesso à informação ele era muito difícil, porque eu vivi a minha juventude numa ditadura. Sim, talvez por onde isso os jornais eram censurados, onde os livros, tu tinha que esconder os livros que tu lia. Né? E aí é que você cria talvez o valor do conhecimento, né? Foi tão difícil conseguir. E a gente buscava conhecimento, a gente buscava informação, né? Hoje poderia se ter, né, todo acesso a toda a informação que se quisesse, se opta por se desinformar. Então isso é muito preocupante. Né? Eu vejo com preocupação, né, os rumos do Brasil, vejo com preocupação os rumos do mundo, de uma forma em geral. Né? A gente vê aí que nós estamos vivendo um momento de corrida armamentista novamente, que a gente viveu lá na Guerra Fria, né? E hoje a Europa está se radicalizando, aumentar, né, o orçamento bélico, né, para fazer frente a um Estados Unidos cada vez mais belicista, né, liderado pelo Trump.
e tu vê uma corrida armamentista no mundo aí, nesse sentimento de belicosidade que é preocupante, né? Essa guerra da Ucrânia que não acaba, esse massacre em Gaza que não acaba e que as pessoas deixam passar, parece que não estão enxergando, né? Um massacre, o genocídio está ocorrendo lá. E eu vejo com muita preocupação o futuro do planeta, sabe? É a questão climática, é a questão das guerras, é o empobrecimento da população, é a escassez de água. Eu vejo um futuro preocupante pela frente, né? Bom, Nádia, vou te agradecer por ter nos recebido aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Se deixa, eu fico falando 3 dias. Muito interessante a tua trajetória. Algumas coisas aqui até nem pontuamos, mas parabéns por esse teu caminho. Foi de luta e tal, mas eu acho que foi de construção. Eu acho que tu deixou um legado interessante aí na política em Bagé, então parabéns aí por representar as mulheres nesse da mês de política, março. né? Estou aposentado como professora, né? Merecidamente, mas quero dizer que me sinto ainda muito ativa, né? O meu ativismo político vai me acompanhar até o dia do que eu morrer, né? Sim. Porque eu acho que enquanto a gente está viva, enquanto a gente pode, né, fazer alguma coisa de forma coletiva, enquanto a gente tem causas e acredita em alguma coisa, a gente tem que lutar. Sim. Eu acho que o dia em que eu me acomodar é porque eu desisti de viver. Mesmo que muitas vezes tu te sinta impotente diante, né, de coisas que se apresentam, eu acho que a gente tem que se posicionar, né, enquanto cidadão, a gente tem que cobrar, né, e a gente tem que lutar pelas causas que a gente acredita e não deixar, né, nunca de perder a esperança e perder, né, a possibilidade do sonho. Muito legal. Vou continuar persistindo. Que bom. Bom, esse foi o Guardados da Memória. Conversamos aqui com a Nádia Labella. Fica ligado nesse e outros programas da TV Câmara. Acompanhe a nossa programação e também as nossas redes sociais. Um abraço e até mais.